Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Basílica Vaticana, na solenidade dos santos Pedro e Paulo, a celebração eucarística presidida pelo Santo Padre, Papa Francisco. Nos estúdios, Silvana e José. Bom início de semana, boa segunda-feira a você. Papa Francisco preside a celebração eucarística por ocasião da solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, que no Brasil nós festejamos no dia de ontem. A celebração será no altar da cátedra. Depois da missa, o Papa irá rezar o Ângelus da janela do seu escritório, com os fiéis reunidos na Praça São Pedro. Hoje a Igreja peregrina em Roma e no mundo inteiro retorna às raízes da sua fé e celebra os apóstolos Pedro e Paulo. Seus restos mortais, que descansam nas duas basílicas a eles dedicadas em Roma, são muito queridos aos romanos e aos numerosos peregrinos que aqui os veneram. Procissão de entrada, são cerca de 90 os fiéis presentes no interior da grande Basílica Vaticana. O canto de entrada, Tu és Petros. Tradicionalmente, nós tínhamos nesse dia a entrega do palio, na presença, inclusive, de uma delegação do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. Dos momentos que marcavam essas celebrações que eram modificadas, sem a presença dos senhores arcebispos. Santo Padre vai até a imagem de São Pedro, como dizemos, vestido à festa neste seu dia. Saudação do Santo Padre. Recordando São Pedro. Teremos a bênção dos pálios. Recordamos uma espécie de sobrevéu feito de seda, de abas pendentes e franjas sustentadas por varas para ser levado a mãe, colocado nos ombros. Símbolo do bispo como bom pastor. E representa o cordeiro que é levado nos ombros. Santo Padre desce neste momento até o sepulcro de São Pedro, onde foram colocados os palhos desde o dia de ontem, na véspera da solenidade. E agora serão, então, abençoados no início da Santa Missa. Palhos que serão entregues a 54 arcebispos, nomeados no último ano. Nós, no Brasil, temos 4 arcebispos. Cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador da Bahia. Dom Josafá Mendes da Silva, arcebispo de Vitória da Conquista. Dom Irineu Román, arcebispo de Santarém. E Dom Leonardo Ulisses Steiner, arcebispo de Manaus. Papa em oração diante do túmulo de São Pedro.
desse momento de oração diante do túmulo de Pedro, são levados então agora os palhos. Santo Padre dará início à Santa Missa com a bênção dos palhos. Teremos a fórmula de juramento, que será feita pelo decano do Colégio Cardinalício, Dom João Batista Ré. E o Santo Padre irá impor, então, em nome de todos os 54 arcebispos, o palio sobre os ombros do cardeal decano. Os palhos que depois serão entregues pelos núncios apostólicos a cada um dos arcebispos dentro da sua arquidiocese. Uma mudança que tivemos com o Papa Francisco também, para que assim as pessoas, os diocesanos, os fiéis, possam participar desse momento tão singular para a vida da arquidiocese. E recordamos quando um arcebispo é transferido de uma arquidiocese para outra, o palio permanece na arquidiocese, como ocorre nesse caso com Dom Sérgio. Foi transferido de Brasília para Salvador. Ele deixa porque pertence à igreja titular. Então, Dom Sérgio recebe hoje um novo palio, como arcebispo de São Salvador, da Bahia. Temos a imagem de Nossa Senhora, a nova evangelização. E no fundo, o crucifixo milagroso de São Marcelo, que nos acompanham, esses dois ícones desse período em que o Santo Padre celebra a Santa Missa na Cátedra de Pedro. Não no altar central, mas no altar da Cátedra, em fundo a grande Basílica. Como dissemos antes, cerca de 90 fiéis presentes hoje nesta celebração. Santo Padre agora incensa o crucifixo. Crucifixo que acompanha desde o primeiro momento em que Francisco foi em peregrinação até a Basílica de São Marcelo, na Via del Corso, no centro de Roma, e depois, no dia 27 de março, aquele grande e intenso momento de oração e uma praça São Pedro completamente vazia. Momento de oração muito forte, pedindo o fim da pandemia. Presença também do cardeal Comastri, a cipreste da Basílica Vaticana. Os palhos abençoados hoje pelo Santo Padre serão impostos pelo representante pontifício a todos os arcebispos metropolitanos nomeados durante o último ano. O Santo Padre dará início à celebração litúrgica, em seguida, bênção, então, dos palhos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Teremos agora então a bênção dos palhos, presidida com a saudação do cardeal Ré. Nessa primeira celebração, nessa celebração que o coronavírus permite, com a presença reduzida dos participantes, fazendo voz do Colégio Cardinalício, gostaria de agradecer Sua Santidade pelo apoio, pela força, conforto
que nesse período difícil o Senhor deu a tantas pessoas no mundo com a sua palavra e com a sua proximidade espiritual. Dever estar em casa para evitar a difusão do Covid-19 suscitou um interesse extraordinário de escutar o Papa, além de seguir nas celebrações e nas palavras dos bispos e também dos párocos. A missa transmitida todas as manhãs da Casa Santa Marta foi muito seguida. E a longa série de intenções de oração com as quais Sua Santidade abraçou todos aqueles atingidos pelo coronavírus, mas também todas as categorias de pessoas envolvidas em assistir e acompanhar os enfermos. Essa série de intenções foram faróis de luz do doar-se aos outros. E foram momentos de conforto e apoio. Igualmente, a celebração da Semana Santa, no cenário majestoso, mas vazio, da Praça São Pedro, também nessa basílica, ficaram nos olhos e nos corações de todos. E as palavras de Sua Santidade, nos Ângelos e Regina Coeli, dominicais, nas catequeses da quarta-feira, entraram nas casas de tantas famílias, também não católicas, e foram de alívio e de consolo para toda a família humana. Nesses meses, a Igreja se revelou mais uma vez amiga dos pobres e dos feridos. E a voz do Papa adquiriu no mundo um novo ressalto. A iniciativa da Diocese de Roma de criar um fundo também de assistência a Jesus Trabalhador para os bens de primeira necessidade às pessoas que foram privadas por causa da crise da pandemia. Exprimo também sentimentos de viva gratidão, o apelo à solidariedade dirigido por Sua Santidade a todos os fiéis. Solidariedade no plano internacional, recordando que fazemos parte de uma única família e devemos nos apoiar, nos ajudar um ao outro. Não podemos avançar cada um por conta própria, mas devemos cuidar uns dos outros. A pandemia colocou a dura prova todos os habitantes da Terra, todas as latitudes, mas fez também crescer o espírito de fraternidade e de solidariedade e levou também a buscar a fé em Deus. E não em poucos casos, também a reimpostar a direção da vida em direção a Deus. Com essa comunhão de pensamento e coração, unidade de sentimentos, esta basílica construída sobre o túmulo de Pedro, todos nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que fez e está fazendo, com extraordinário ardor apostólico e com grande empenho da Igreja em prol da humanidade. Nosso reconhecimento vai ao Senhor, a Deus, e fazemos a nossa profissão de fé com as palavras do apóstolo Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao mesmo tempo, renovamos plena e afetuosa adesão à vossa santidade, vigário de Cristo e Pedro fundamental da Igreja. O Senhor conserve por muito tempo santidade. Palavras do decano do Colégio Cardinalício, Giovanni Battista Re. Teremos agora, então, a bênção dos palhos.
che a suo vio nomine Ó designato Deus, pastor eterno das almas, que as chamastes por meio de teu Filho Jesus Cristo, com o nome de ovelhas do rebanho, e as confiastes ao governo, sob a imagem do bom pastor, ao bem-aventurado Pedro, apóstolo, e a seus sucessores, infundi pelo nosso ministério a graça da tua bênção sobre esses palhos, símbolos do cuidado pastoral. Acolhe, benigno, a oração que humildemente te dirigimos e concede, pelos méritos e intercessão dos apóstolos, aqueles que pelo teu dom carregarão esses palhos, serem reconhecidos como pastores de teu rebanho e de traduzirem com a vida o que o nome significa. Tomem sobre si mesmos o jugo evangélico colocado sobre suas costas, e que seja para eles tão leve e suave, que possam se antecipar aos demais no caminho de teus mandamentos, com o testemunho de uma fidelidade perseverante, a fim de merecerem ser introduzidos nos pastos eternos do teu reino. Por Cristo, nosso Senhor. A bênção, então, dos pais. E agora o juramento, a fórmula de juramento que será feita pelo decano do Colégio Cardinalício, Dom Giovanni Battista Re. Eu, Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, titular da Igreja Suburbicária Ostiense, serei sempre fiel e obediente ao Beato Pedro Apóstolo, à Santa Apostólica Igreja de Roma, a ti, Sumo Pontífice, e aos teus legítimos sucessores. Assim me ajude Deus Todo-Poderoso. Ad onipotentem Dei gloriam, ad quod laudem Para a imposição do palio, a glória de Deus Todo-Poderoso e o louvor da bem-aventurada Virgem Maria e dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, pelo decoro da sé. A vós, confiada em sinal do poder de metropolita, vos confiamos o palio da confissão do bem-aventurado Pedro, para que seja usado entre os limites de vossa província eclesiástica. Este palio seja para vós símbolo de unidade e sinal de comunhão com a sé apostólica. Seja vínculo de caridade e estímulo de fortaleza, a fim de que no dia da vinda e da revelação do Deus e do Príncipe dos Pastores Jesus Cristo, possa obter, com o rebanho a vós confiados, a veste da imortalidade e da glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Santo Padre impõe o palio sobre os ombros do cardeal Giovanni Battista Re. Uma troca em que o cardeal diz alguma coisa ao Santo Padre, tipo alegria de receber em nome desses 54 arcebispos. Recordamos, do Brasil nós temos 4, Cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de São Salvador da Bahia, Dom Josafá Mendes da Silva, arcebispo de Vitória da Conquista, Dom Irineu Roman, arcebispo de Santarém, e Dom Leonardo Lichtensteiner, arcebispo de Manaus. E o canto do Kyrie.
tudo glória. Oremos. Deus que Oração do dia. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E passamos agora para a liturgia da palavra. É Deus quem nos fala. Como Pedro e Paulo, somos chamados a percorrer um itinerário de conversão, de amor, de fidelidade a Cristo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro.
Eram os dias dos pães ácimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou, e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guardas, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como resposta a essa primeira leitura, o Salmo Responsorial 33. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Magnificate con me il Signore. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Ho cercato Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. guardate a lui e sarete raggianti. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Questo povero grido Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. sue angosce.
L'angelo del Signore si accampa. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Gustate Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Passamos à segunda leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Capítulo 4, versículos 6, 8, 17, 18. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. O diácono leva solenemente o livro dos Evangelhos até o ambão. E na aclamação ao Evangelho, o Evangelho de hoje é o Evangelho de segundo Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la.
Dominus vobiscum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Lectio Sancti Evangelii. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A bênção. Agora incensando o livro dos Evangelhos e a proclamação, então, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. In quel tempo, Gesù giunto nella regione di Cesarea. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ele perguntou aos seus discípulos: La gente, chi dice che sia il figlio? quem dizem os homens ser o filho do homem? Risposero. Eles responderam: Alcuni dicono Giovanni il Battista. alguns dizem que é João Batista, Altri Geremia. outros que Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Disse loro. Então Jesus lhes perguntou: Chi dite che io e vós, quem dizeis que eu sou? Rispose Simon Pietro. Simão Pedro respondeu: Tu sei il Cristo, il figlio del tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Gesù gli disse. Respondendo, Jesus lhe disse: Beato sei tu, feliz és tu, Simão, figlio di Giona, filho de Jonas, perché né carne porque não foi um ser humano que te revelou isso, ma il Padre mas o meu Pai que está no céu. cieli. E io a te dico, Por isso eu te digo tu sei Pietro, que tu és Pedro, e su questa e pietra sobre esta pedra edificherò la mia construirei a minha igreja, e le potenze e o poder do inferno non nunca poderá prevarranno vencê-la. su di essa. A te darò le chiavi Eu te darei as chaves do reino dos céus. tutto ciò che Tudo o que legarai tu ligares sulla na terra terra será ligado nos céus. e tutto ciò Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. nei cieli. Verbum Domini. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O diácono leva o livro dos Evangelhos até o Santo Padre, que irá beijá-lo e abençoar a Assembleia com ele. Preparar agora para receber, então, vamos preparar para receber, então, a palavra do Santo Padre na sua homilia, nessa celebração eucarística que tivemos a bênção dos palhos na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Na festa dei due apostoli di questa città, Na festa dos dois apóstolos desta cidade, gostaria de partilhar convosco duas palavras-chave: unità e profezia. unidade e profecia. Unità. Unidade. Celebriamo insieme due figure. Celebramos conjuntamente duas figuras muito diferentes. Pedro era um pescador que passava os dias entre os remos e as redes. Paolo, un colto fariseo. Paulo, um fariseu culto que ensinava nas sinagogas. Quando saíram em missão, Pedro dirigiu-se aos judeus, Paulo aos pagãos. E quando se cruzaram seus caminhos, discutiram animadamente, como Paulo
não tem vergonha de contar numa carta. Enfim, eram duas pessoas muito diferentes, mas sentiam-se irmãos, como numa família unida, onde muitas vezes se discute, mas sem deixar de se amarem. Contudo, a familiaridade que os unia não provinha de inclinações naturais, mas do Senhor. Ele não nos mandou agradar, mas amar. É Ele que nos une, sem nos uniformizar. Nos une nas diferenças. A primeira leitura de hoje leva-nos à fonte dessa unidade. Narra que a Igreja, pouco depois de ter nascido, passava por uma fase crítica. Herodes não lhe dava paz, a perseguição era violenta, o apóstolo Tiago fora morto. E agora acabou preso o próprio Pedro. A comunidade parece decapitada. Cada qual teme pela própria vida. Contudo, nesse momento trágico, ninguém foge. Ninguém pensa em salvar a pele. Ninguém abandona os outros. Mas todos rezam juntos. Da oração tiram coragem. Da oração vem uma unidade mais forte do que qualquer ameaça. Diz o texto que enquanto Pedro estava preso, a igreja orava a Deus instantaneamente por ele. A unidade é um princípio que se ativa com a oração, porque a oração permite ao Espírito Santo intervir, abrir a esperança, encurtar as distâncias, manter-nos juntos nas dificuldades. Notemos outra coisa. Naqueles momentos dramáticos, ninguém se lamenta do mal, das perseguições de Herodes. Ninguém insulta Herodes. E nós somos tão habituados a insultar os responsáveis. É inútil. É até chato que os cristãos percam tempo a lamentar-se do mundo, da sociedade, daquilo que está errado. As lamentações não mudam nada. Lamentações é a segunda porta fechada do Espírito Santo. Como disse no dia de Pentecostes, a primeira é o narcisismo, a segunda é o desânimo, a terceira, o pessimismo. O narcisismo nos leva ao espelho, a olharmos continuamente. O desânimo, a lamentação, o pessimismo, a escuridão. Esses três comportamentos fecham a porta ao Espírito Santo. Aqueles cristãos não culpavam, rezavam. Naquela comunidade ninguém dizia: se Pedro tivesse sido mais cauteloso, não estaríamos nessa situação. Não. Pedro, humanamente, tinha motivos. Não murmuravam contra ele, mas rezavam por ele. Não falavam por trás, mas falavam com Deus. Hoje podemos interrogar-nos: guardamos a nossa unidade com o coração? Rezamos uns pelos outros? O que aconteceria se rezasse mais e se murmurasse menos? Um pouco de tranquilidade na língua. Aquilo que aconteceu a Pedro na prisão. Como então, muitas portas que separam abrir-se-iam. Muitas algemas que mobilizam cairiam. E nós seríamos maravilhados
vento. Vendo Pedro que não conseguia abrir a porta. A alegria de ver a porta aberta. Pensamos a graça de saber rezar uns pelos outros. São Paulo exortava os cristãos a rezar por todos, mas, em primeiro lugar, por quem governa. Mas esse governante, os qualificativos são tantos. Eu não direi porque não é o momento, para não dizer as classificações que se ouvem. Que Deus julgue. Mas vamos rezar por ele. Julgue Deus, mas vamos rezar por ele. Eles têm necessidade da oração. É uma tarefa que o Senhor nos confia. Temos-la cumprir ou limitamos-nos a falar, a insultar? Quando rezamos, Deus espera que nos lembremos também de quem não pensa como nós, de quem nos bateu a porta na cara, das pessoas a quem nos custa perdoar. Só a oração desata as algemas. Só a oração deixa livre o caminho para a unidade. Nesse dia, se abençoam os palhos que serão entregues ao decano do Colégio Cardinalício e aos arcebispos metropolitas nomeados no decorrer do último ano. O palio recorda a unidade entre as ovelhas e o pastor que, como Jesus, carrega a ovelha nos ombros e nunca mais a larga. Além disso, segundo uma bela tradição, hoje unimos-nos de maneira especial ao Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. Pedro e André eram irmãos. E entre nós, quando é possível, trocamos uma visita fraterna nas respectivas festas. Não tanto por gentileza, mas para caminhar juntos, rumo à meta que o Senhor nos indica, a unidade plena. Hoje, eles não estão presentes, não conseguiram vir por causa do coronavírus. Mas quando eu desci a rezar diante dos restos mortais de Pedro, no coração, ao meu lado, estava o meu querido irmão Bartolomeu. Eles estão aqui conosco. A segunda palavra. Profecia. Unidade e profecia. Os nossos apóstolos foram provocados por Jesus. Pedro viu perguntar-lhe: Tu, quem dizes que eu sou? Naquele momento compreendeu que ao Senhor não lhe interessam as opiniões gerais, mas a opção pessoal de o seguir. Também a vida de Paulo mudou depois de uma provocação de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor abalou-o dentro, mais do que fazê-lo cair por terra no caminho de Damasco. Derrubou a sua presunção de homem religioso e bom. Assim, Saulo altivo tornou-se Paulo, que significa pequeno. A essas provocações, a essas inversões da vida, seguem as profecias. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a Paulo é o instrumento da minha escolha para levar o meu nome perante os pagãos. Assim, a profecia nasce quando nos deixamos provocar por Deus. Não quando gerimos a própria tranquilidade, mantendo tudo sob controle. Não nasce dos meus pensamentos, do meu coração fechado. Nasce se nós nos deixamos provocar por Deus. Quando o Evangelho inverte as certezas, brota a profecia. Só quem se abre às surpresas de Deus
é que se torna profeta. Ed eccoli Pietro e Paolo, Vemo-lo em profeti Pedro che e vedono- Paulo, che vedono profetas que oltre. enxergam mais além. Pietro per primo proclama che Gesù Pedro é o Cristo primeiro a proclamar que è il Figlio Jesus di é o Dio. Messias, o Paolo Filho de Deus anticipa il vivo. finale della propria Paulo vita. antecipa a conclusão da Mi sua resta vida. soltanto la corona Já di me aguarda a giustizia merecida che coroa il que me Signore entregará mi naquele conferirà. dia o Senhor. Oggi abbiamo bisogno di profezia, Hoje precisamos de profecia, ma di profezia vera, de verdadeira non profecia, di parolai che promettono não de l'impossibile, discursos que prometem o ma impossível, testimonianze mas testemunhos de que che il Vangelo è o possibile. Evangelho é possível. Non servono manifestazioni. Não são necessárias manifestações miraculosas. A me mi fa dolore quando Me sento dá dor quando sinto proclamare, ma vogliamo una proclamar chiesa profetica. que queremos uma igreja profeta. Cosa fai perché la Chiesa O sia que você faz para que a igreja seja profeta? Vogliamo la profezia. Olhemos para a profecia. Servono vite che manifestano Servem il miracolo vidas que dell'amore di Dio. manifestem o Non milagre potenza, do nosso ma Deus. coerenza, Não potência, mas non parole, coerência. ma preghiera. Não palavras, Non mas proclami, ma servizio. serviço. Vuoi una chiesa profetica? Você quer uma Incomincia a igreja servire. palavra? Começa a servir em silêncio. Non teoria, Não ma teorias, testimonianza. mas testemunho. Non abbiamo bisogno di essere ricchi, Não precisamos ser ma di ricos, amare i mas tuoi. de amar os pobres. Non di guadagnare per noi, Não de ganhar para nós, ma di spenderci per gli altri. mas de nos gastarmos Non pelos del outros. consenso del Não do mondo, consenso do mundo. è quello di stare bene con tutti. Estar bem com todos. Da noi si dice stare bene con Dio o col diavolo. Aqui se diz estar bem com Deus e com o diabo. Não, Questo non è profezia. isso não é profecia. Ma abbiamo bisogno della gioia. Nós temos necessidade da alegria pelo mundo que virá. Progetti pastorali Não de projetos pastorais eficientes. con- Questi progetti Com esses che projetos sembrano avere la que propria parecem que efficacità, têm a própria se eficácia, fossero dei sacramenti. como se fossem sacramentos. Progetti pastorali efficienti. Projetos pastorais eficientes, Abbiamo não. bisogno di pastori Mas temos che necessidade de offrono la pastores vita. que ofereçam a vida, Così Pietro e Paolo enamorados de hanno Deus. iniziato Gesù, Foi assim como innamorati. enamorados que Pedro Prima di e essere Paulo messo anunciaram in croce, Jesus. Pedro, antes de ser colocado na cruz, al suo Signore, não pensa em si mesmo, mas no seu Senhor, e considerando-se indigno de morrer como ele, pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Paulo, prima di venire decapitato, Paulo está para ser decapitado e pensa só em dar a vida, escrive che vuole escrevendo que quer ser versato in oferecido como sacrifício. Questa è profezia, Isto é profecia, non parole. não palavras. E questa è profezia, Isto è la profezia. che cambia la storia. É uma profecia que muda a história. Cari fratelli e sorelle, Gesù ha profetizzato Amados irmãos e irmãs, Jesus profetizou a Pedro: che su questa Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. anche per noi c'è una Existe também para nós uma profecia si semelhante. trova nell'ultimo Encontra-se no último livro da Bíblia, quando Jesus promete às suas testemunhas fiéis uma pedra branca, na qual estará gravado um novo nome. Como o Senhor transformou Simão em Pedro, Simão em Pedro, assim chama a cada um de nós, para fazer de nós pedras vivas com as quais construir uma igreja e uma humanidade renovadas. Há sempre quem destrua a unidade e quem apague a profecia. Mas o Senhor acredita em nós e pede-te: tu queres ser construtor de unidade? Queres ser profeta do meu céu na terra?
fratelli e sorelle, Irmãos e lasciamoci irmãos, provocare deixemo-nos da provocar por Jesus e troviamo il coraggio e ganhemos a di coragem de lhe dizer: sì, lo voglio. sim, eu quero. Conclui assim Papa Francisco a sua homilia na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Na festa desses dois apóstolos, padroeiros de Roma, hoje é dia festivo aqui na Cidade Eterna. O Papa compartilhou conosco duas palavras-chave: unidade e profecia. Celebramos duas figuras muito diferentes hoje. Pedro, um pescador, que passava os dias entre os remos e as redes. E Paulo, um fariseu culto que ensinava nas sinagogas. Quando saíram em missão, recorda Francisco, Pedro dirigiu-se aos judeus, Paulo aos pagãos. E quando se cruzaram os seus caminhos, discutiram animadamente, como Paulo não tem vergonha de contar numa carta. Recordamos Carta aos Gálatas, capítulo 2, segundo versículos de 11 a 14. Duas pessoas muito diferentes, mas sentiam-se irmãos, como numa família unida, onde muitas vezes se discute, mas sem se deixar de se amarem. Contudo, a familiaridade que os unia não provinha de inclinações naturais, recordava Francisco, mas do Senhor. Ele não nos mandou agradar, mas amar. É Ele que nos une sem nos uniformizar. E a nossa profissão de fé, o nosso creio.
dos apóstolos, elevemos a nossa oração a Deus Pai providente. Oremus pro sumo pontifice et universis episcopi. Rezemos pelo Sumo Pontífice e por todo o Episcopado. Al Papa e a tutti i vescovi. Concede, ó Pai Clementíssimo, ao Papa e a todos os bispos o teu espírito de fortaleza. Amem e sirvam a Igreja sem jamais desanimar. Oremus pro publicis moderatori. Rezemos pelas autoridades públicas e judiciárias. Guida, o Padre sapiente. Guia, ó Pai sabiente, os governantes e os juízes no exercício da sua função. Cerchino la verità. Busquem a verdade e promovam o verdadeiro bem do homem. Oremus pro Christianis cui persecutiones. Rezemos pelos cristãos que são perseguidos. Sostieni, o Padre di Sustenta, o Pai de ternura, a boa batalha dos cristãos que cristiani sofrem perseguição. Conservino la fede. Conservem a fé Perdano la speranza. e não percam a esperança. Oremus pro evangelii missionari. Rezemos pelos missionários do Evangelho. Ravviva, o Padre di grazia, la passione Reaviva, ó Pai da graça, a paixão apostólica em todos os missionários e nos catequistas. Levem o anúncio do Evangelho a todos os povos. Oremus pro pauperibus. Rezemos pelos pobres, enfermos e por aqueles que vivem na solidão. Chinati, o Padre di consolazione, Inclinai, ó Pai da consolação, tua carità sui com a poveri, tua caridade sobre os pobres, os que sofrem e as pessoas sozinhas. Enchei-os com a glória da tua presença. Accogli, o Padre, le preghiere che la Acolhe, ó Chiesa Pai, as orações que a Igreja te apresenta na memória dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Edifica sempre sobre Jesus, teu Filho, rocha sólida e inabalável. regna nei secoli dei secoli. E passamos agora para a liturgia eucarística, o canto do ofertório e a procissão com as oferendas. Estamos transmitindo ao vivo da Basílica Vaticana a celebração eucarística com a bênção dos pálios, presidida pelo Santo Padre, Papa Francisco. Solenidade de São Pedro e São Paulo, é oportunidade também de oração pelo Sumo Pontífice e pela unidade dos cristãos. Informalmente, chamada também o Dia do Papa, ocasião na qual o Papa também abençoa os palhos, como nós vimos no início da celebração. Essa faixa de lã que simboliza o vínculo dos arcebispos metropolitanos com o bispo de Roma, sucessor de Pedro. Em 2015, o Papa Francisco modificou o rito dessa cerimônia. Ele não mais impõe o palio nos ombros dos arcebispos, mas entrega. No caso, hoje, o Papa impôs sobre os ombros do cardeal decano do Colégio Cardinalício, Giovanni Battista Re.
palio representa o vínculo direto com o Cristo bom pastor, por meio do seu vigário na terra. Um importante sinal de unidade com o Papa. Mas ainda porque se celebra juntos, e no mesmo dia, também o primeiro Papa, São Pedro, e o apóstolo das gentes, São Paulo. Duas colunas da igreja, padroeiros, como dissemos antes, de Roma e da Diocese de Roma. E nós recordamos, é a Diocese do Papa. Como sinal de unidade dos cristãos, dá até sempre um convite à oração pelo Papa e à caridade. Nos anos passados, Francisco pediu: peço por favor uma oração por mim, na intercessão dos santos Pedro e Paulo. A festa também sempre foi ocasião de praticar a virtude da caridade. Entretanto, por causa da Covid-19, nesse ano foi adiada a coleta mundial para o óbolo de São Pedro, geralmente é realizada no domingo mais próximo, na São Pedro de São Paulo, no caso do Brasil foi ontem. Será em 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, o dia então da coleta do óbolo de São Pedro. Suas palavras durante a homilia. Hoje precisamos de profecia, disse Francisco, verdadeira profecia. Não discursos que prometem o impossível, mas testemunhos de que o Evangelho é possível. Não são necessárias manifestações miraculosas, mas vidas que manifestem o milagre do amor de Deus. Não potência, mas coerência. Não palavras, mas oração. Não proclamações, mas serviço. Não teoria, mas testemunho. Precisamos não de ser ricos, mas de amar os pobres. Orate fratres, neum ad sacrificio, acceptabile fiat apud Deum Patrem Omnipotente. alla puritate in quoque nostra, Deus per Christe Spiritus Sancto. Ostiam Domine, quam nomine Tuo exhibem sacranda. Apostólica prospequatur. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance. Celebrarmos esse sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo, nosso Senhor. Gracias hagamos, Domino Dio nostro. Veredignum e justum et secum et salutare nos tibi. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregam a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz.
Te igitur clementis Pater, per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum nostrum. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós oferecemos também pelo vosso servo, pelos nossos bispos e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Memento Domine, famulorum, famulorum. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam esse altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Comunicantes, et memoriam venerantes, Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor nosso, Jesus Cristo. São José, seu esposo, os santos apóstolos mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces concedei-nos, sem cessar, a vossa proteção. Anche oblazione servitutis nostre, selectunte familiae tue, quesumus Domino placatus accipia. Recebeu, Pai, com bondade a oferenda da vosso servo e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. In omnibus quesumus benedictam adscriptam ratam rationabilem acceptabilemque facere digneris, ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi. Qui pride, quam pateretur, accepit panem in sanctas et venerabiles manus tuas, et elevatis oculis in celum, a Te, Deum, Patrem omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, dedique discipuli suis dicens, accipite et mandocate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Adoremos o corpo de Cristo. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et tum preclarum calicem, in sancta sac venerabile manus tuas. Item tibi gratias agens, benedixit, dedique discipuli suis dicens, accipite et vivite ex eo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, o facite in meam commemorazione. Adoremos o sangue de Cristo. Mysterium Fidei. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Unde nemone Domine, nos servi Tui, Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Panem sanctum vitae aeternae, et calicem salutis perpetuum. Supraque propicio a sereno vulto respicere digneris, et accepta avere sicut. Recebei, ó Pai, essa oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram dessa vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Memento etiam Domine, famulorum, famulorumque tuarum, qui nos predecesserum consigno fide et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigeri, lucis et pacis ut indulgias deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Per quem ec omnia Domine sempre bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestat nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est ibi Deo Patri Onnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, ognis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Passamos agora para o rito da comunhão. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer:
quesumus Domini abominibus malis. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Domine Gesù Cristo, que dixisti apostoli Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Santo Padre, comunga nas duas espécies, que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna, que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Quanto terá a distribuição da comunhão, o canto de comunhão, a antífona. De comunhão. Francisco, na sua homilia, recordava que ele abençoou os palhos que serão entregues ao decano do Colégio Cardinalício e aos arcebispos metropolitas nomeados no decorrer do último ano. Recordamos mais uma vez, no Brasil, temos Cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, na Bahia, Dom Josafá Mendes da Silva, arcebispo de Vitória da Conquista, Dom Ireneu Roman, arcebispo de Santarém, Dom Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus, a quem nós abraçamos com muito afeto. Palio, recordava Francisco, recorda a unidade entre as ovelhas e o pastor que, como Jesus, carrega a ovelha aos ombros e nunca mais a larga. O Papa também recordava a bela tradição da união, de uma maneira muito especial, ao Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. A presença sempre de uma delegação do Patriarcado nesse ano devido à Covid-19, impossibilitados de fazer a viagem até Roma. Pedro e André eram irmãos
E entre nós, disse Francisco, quando é possível, trocamos uma visita fraterna nas respectivas festas, não tanto por gentileza, mas para caminhar juntos rumo à meta que o Senhor nos indica, ou seja, a unidade plena. Ouvimos o canto, És tu, Senhor, o pão. Na última ceia, Jesus se doa aos seus. Toma o pão e o vinho. A vida minha por vós. Momento de silêncio, de agradecimento, de oração após a comunhão. E vamos para a oração após a comunhão e depois os ritos finais. Nesse período da pandemia, celebração na Cátedra de Pedro, cerca de 80, 90 pessoas que participam da celebração eucarística presidida pelo Papa Francisco. Ao meio-dia, horário de Roma, Francisco estará na janela dos apartamentos pontifícios, rezando a oração mariana do Ângelus com os fiéis reunidos na Praça São Pedro. E com todos vocês que estarão coligados através do rádio, da televisão e das redes sociais. Um pensamento também dirigido aos nossos irmãos que nos seguem em Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor, e a vocês também no nosso Brasil. Momento de oração, também como recordamos pelo Santo Padre, nesse dia tão especial de oração ao
sucessor de Pedro. Como dissemos antes, também chamado Dia do Papa, nessa solenidade de São Pedro e São Paulo. Oportunidade de uma oração, então, especial pelo nosso querido Papa Francisco e também pela unidade dos cristãos. A oração agora após a comunhão. Oremos. Da nobis Domine hoc sacramento. Concedei-nos, ó Deus, por essa Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. E agora teremos a bênção final. Domino vobiscum. Inclinate vos ad benedictione. Inclinai-vos para a bênção. Benedicat vos omnipotens Deus, qui in beati Petri confessione vos saluberrima stabilivit, et per eam in ecclesia soliditate fidei fundavit. Amen. Et quos beati Pauli instruxit in defensa predicatione, eius semper exemplo docet Christo fratres lucificare. Amen. Ut Petrus clave, Paulus verbo, ope intercessione suterque, in illam patriam nos certen inducere, ad quam meruerunt illi, alter cruce, alter gladio, feliciter pervenire. Amen. A bênção solene. Benedictio Dei Omnipotentis, Pater et Filius, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et manet semper. Amen. A missa terminou. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Agora antífora mariana, salve Rainha. Na conclusão da celebração, o Papa diante da imagem de Nossa Senhora, estrela da nova evangelização. O padre se despede da imagem de Nossa Senhora com o canto do Salve Rainha e concluímos com a palavra
do nosso Papa Francisco. Como o Senhor transformou Simão em Pedro, assim chama a cada um para fazer de nós pedras vivas, com as quais construir uma igreja e uma humanidade renovadas. Há sempre, disse Francisco, quem destrua a unidade e quem apague a profecia. Mas o Senhor acredita em nós e nos pede: queres ser construtor de unidade? Queres ser profeta do meu céu na terra? Deixemo-nos então provocar por Jesus e ganhemos a coragem de lhe dizer: sim, eu quero. Na conclusão desta Santa Missa, dessa celebração, nossa alegria de mandarmos um abraço mais uma vez aos nossos arcebispos que recebem o palio, Dom Sérgio da Rocha, Dom Josafa Mendes, Dom Irineu Román e Dom Leonardo Steiner. Um grande abraço a todos vocês e também a seus diocesanos. Com alegria, iniciamos mais uma boa semana para vocês, uma semana de alegria, de construção. Na paz do Senhor. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.